Olá, você! Estamos aqui iniciando mais um programa de coração para coração. E aqui de novo com a minha amiga Marisa, querida Marisa Soares. Hoje ela está com o sobrenome ali Marques, mas faz parte também do nome dela. É verdade. E seja bem-vindo mais uma vez. Você que está chegando por aqui, caiu aqui hoje pela primeira vez, não esquece de se inscrever, deixar o teu like e compartilhar com a pessoa que você ama, porque você tem realmente recebido palavras poderosas aqui nesse canal, eu tenho certeza disso. Então, hoje não vai ser diferente, nós vamos falar sobre conquiste uma vida estável. O que é conquistar uma vida estável, né? Nós vamos falar e vai ser um bate-papo bem legal, nós vamos deixar várias dicas aqui para você. E o objetivo do nosso programa é levar esperança e fé para a sua vida. Então, vai lá, pega a tua água, teu café, teu chá e mergulha aqui conosco nesse bate-papo. Vamos lá? Fala então, Marisa, aí com os nossos queridos. Boa tarde, com muita alegria. Nós estamos aqui muito felizes. É um momento onde nós estamos nos voluntariando para ajudar você a compreender a verdadeira vida que Jesus trouxe para mim, para você. Esse é o nosso propósito. Por isso que a gente pede para você compartilhar com seus amigos, por isso que a gente pede para você dar o like, porque hoje estão sendo anunciadas tantas coisas significativas, e eu acho que assim, o que nós estamos falando aqui é tão relevante para a vida das pessoas, para que elas sejam transformadas. Então, nós temos muita alegria. Nós nos voluntariamos de estar aqui unidas, entregando o nosso tempo, uma oferta para que você puder se viver uma vida real que Deus, para que você possa viver uma vida real que Deus preparou para você viver. Então, fique conosco até o final, porque nós temos coisas muito legais para compartilhar com você. Né, amiga? Exatamente, dicas de ouro aí para você. Então, como eu sempre faço, vou ler o nosso texto desse episódio, que é Provérbios 16, 21, que diz: o sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. Eu escolhi esse texto porque, para falar de uma vida estável, precisa de prudência, não é verdade? Com certeza. Nós vamos dar várias dicas aqui de como você pode ter essa vida estável. Então, já quero abrir o nosso bate-papo com esse versículo, porque a prudência deve fazer parte da nossa vida, né? Uma personalidade prudente, né? Uma personalidade estável, quer dizer, não, né? A prudência faz parte. A constância, ter constância na nossa vida, não é verdade? Quantas pessoas têm aí vivido nos ups e downs e às vezes vai lá para o buraco, né? E não tem essa constância. Constância até em fazer propósitos diários de leitura da palavra, né? Numa rotina saudável. Mudanças de hábitos, né, amiga? Exato, mudanças de hábito. Então, nós vamos falar de tudo isso. Fica conosco aqui. Marisa, o que você tem para falar para nós agora já, para iniciar aqui a nossa conversa? Olha, gente, o que é a gente ser uma pessoa estável? É você ser uma pessoa segura, você ser uma pessoa firme, é você ser uma pessoa que não fica variando, né? Como a palavra nos fala assim, não cochile em dois pensamentos, né? É um texto bíblico. Porque senão, quando você cochila em dois pensamentos, você vai pender para um ou vai pender para outro. Então, o que acontece? Seja firme no seu pensar. Eu sempre declaro todos os dias, todas as manhãs, eu costumo declarar o seguinte: Senhor, eu elevo o meu pensamento cativo à obediência ao Senhor. Porque se tem um lugar que eu quero ser escrava, é no Senhor. Porque às vezes a pessoa fala assim: mas você, todo dia você lê a Bíblia, você gosta. Sim, porque se eu tenho algo bom para me apegar, essa vai ser minha âncora. Eu não vou me ancorar nas coisas ruins. E olha, eu vou te falar, com certeza nós temos muito para falar de coisas que nós já vivemos. Então, não é que a gente não viveu, né, amiga? Nós vivemos sim, nós vivemos muitas coisas difíceis. Olha, a gente pode, com certeza, tanto eu quanto a Josi, porque a gente se conhece, a gente compartilha, a gente tem muitos depoimentos para falar de muitas coisas que nós tivemos que vencer em muitas áreas. Então, talvez você possa pensar assim, mas você não sabe o que eu estou vivendo. Sim,
Nós não podemos não saber o que você está vivendo agora, mas também você não sabe o que a gente já viveu para chegar até aqui. Mas nós tomamos uma decisão. Né? Nós estávamos fazendo o episódio passado e a gente comentando, e a Josi falou assim, tudo é uma decisão. Gente, tudo é uma decisão. Ser uma pessoa estável requer uma decisão. Eu não vou viver nesses altos e baixos. É você ter consciência, não, eu não estou legal hoje, porque é normal isso acontecer. Hoje eu não estou muito bem, estou me sentindo meio para baixo, mas o que eu vou fazer? Eu vou louvar o Senhor. Eu vou levantar o meu dia no Senhor. Então, Senhor, eu levo o meu pensamento cativo à obediência ao Senhor. Olha, tem alguma coisa aqui que não está me deixando. Eu não sei nem o que é, mas está me desestabilizando. E eu sou uma pessoa estável porque tem o Espírito de Deus em mim. Se o Espírito de Deus habita em mim, ele me dá estabilidade para viver. E eu não vou ficar variando aqui, variando ali, deixando meu pensamento vago. Não, eu coloco meu pensamento firme na presença do Senhor para que eu possa vencer esse momento. Eu pensei, pensando sobre esse episódio, eu pensei numa receita de bolo, tá? Para a gente ter uma vida estável, vamos pensar que nós precisamos de alguns ingredientes para a gente colocar nesse bolo. Eu já tive algumas experiências bem ruins com bolo. Quando eu comecei a cozinhar, eu fazia o bolo, mas ele ficava gostoso. Só que ele tinha sei lá, ficava assim um negócio alto de um lado e baixo de outro. Não sei o que acontecia naquele bolo e o meu marido ria e a gente se divertia junto, mas até que ficava gostoso. E eu ficava encucada por que aquele bolo ficava daquele jeito. Claro que naquela época, eu tenho quase 30 anos de casado, né, gente? Então, no início, não tinha YouTube assim, para você pegar a receita tão fácil. É verdade. E aí, eu vi que faltava alguma coisa ali. Então, pensando no bolo, eu quero deixar aqui para você, junto com a Marisa, uma receita para você seguir essa receita, para encontrar essa vida estável, gente. E a Bíblia, ela tem que ser o nosso manual, sabe? Querendo ou não, se você lê ou não, como a Marisa falou, tem gente que não tem, né? Que pergunta por que você lê todo dia? Ah, será que tem que ler todo dia? Gente, porque como é que você vai viver se você não se alimenta? Não é? Nós precisamos, o nosso alimento, ele não é só físico, ele precisa ser espiritual, porque nós somos espírito, alma e corpo. E nós temos que cuidar do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. Por isso que a gente vai passar para a receita do bolo. O bolo, ele alimenta o nosso físico, tá certo? Sim, então, olha, primeira coisa, a gente já falou sobre isso em outro episódio, mas a primeira coisa que eu quero que você pense aqui é que você precisa ter amor. Utilize aquele texto que diz em 1 Coríntios, né? O amor é paciente, o amor não se exatamente, ele é bondoso, ele não se guarda rancor, né? Ele não se alimenta do rancor, porque isso vai fazer o quê? Vai ferir a nossa alma. E para curar a nossa alma, lembra que a gente falou disso no outro episódio, a gente precisa tirar esses entulhos da nossa alma. Por isso que a gente precisa deixar o amor entrar, né? A gente precisa aplicar o perdão, que com o amor nós aplicamos o perdão também, não é verdade, Marisa? É verdade, pura verdade. Gente, o único lugar onde a gente vai conseguir se estabelecer é no amor. Por quê? Porque o amor é Deus. A Bíblia nos ensina, o amor é Deus. Quando nós estamos firmados em Deus, a Bíblia nos ensina que Jesus é a nossa rocha. Quando nós estamos fundamentados em Jesus, então, não é que você vive no mar de rosa, não, gente. A gente anda no mar, lá no mar está cheio de espinhos. Mas quando eles nos pegam e nos causam algum arranhão... Hoje, quando eu estava chegando em casa, foi algo interessante que chegou. O que aconteceu? Quando eu estava vindo para casa, eu e meu marido, quando a gente subiu os degraus aqui do meu condomínio, de repente um aramezinho, gente, eu nunca nem tinha visto um arame farpado aqui, mas tinha um pedaço de arame farpado que entrou no meu pé. Uau! E me machucou. A gente estava vindo, conversando, um negócio assim do nada. E o que acontece? E no mesmo momento, quando chegamos aqui, meu marido falou assim, vamos passar um álcool nisso aí, porque estava enferrujado e isso pode inflamar. Eu falei, foi só e o negócio já estava sangrando. Aí eu falei assim, gente, olha como é que é. Do nada, a gente vinha conversando, prestando atenção no caminho, mas eu não vi aquele negócio pequenininho que entrou na minha sandália e furou meu pé. Então, gente, a gente anda no mar onde tem espinhos, a gente anda no caminho onde tem espinhos. Por exemplo, gente, eu vou dar o exemplo de uma rosa. A Josi falou do bolo, eu vou falar da rosa. Gente, a rosa tem uma beleza indescritível.
Eu amo as rosas. Mas quando você vai preparar ela para botar ela bonitinha ali nos arranjos, geralmente ela te dá uma espetadinha, porque ela tem os espinhos. Ela é maravilhosa, mas você tem que ter cuidado com os espinhos. Então, gente, não é que a gente vai viver uma vida assim, que nós somos alienados. Não, nós não somos alienados. Nós somos conscientes, é diferente. Nós somos conscientes que nós precisamos viver uma vida estável. E para ser estável, nós somos estabelecidas em Cristo Jesus, que é a nossa rocha, é a nossa luz, é a nossa paz, é a nossa salvação. E estamos fundamentados no amor, que é Deus. Isso aí. E o segundo ingrediente desse bolo é a fé. A fé, ela é o quê? Ela é o firmamento, é o fundamento, né, das coisas que a gente não espera, a prova das coisas que a gente não vê. Todo mundo crendo em Deus e não, gente, precisa gerar fé. Não é? Porque como que a gente, o que nós estamos dizendo aqui com o propósito desse canal? É gerar esperança e fé na sua vida. Porque em meio às circunstâncias que estamos vivendo, nesse mundo que estamos hoje, se a gente não colocar fé, a gente não dá conta. A gente não dá conta das notícias que tem no mundo, né? Então, eu tenho que ter um fundamento, eu tenho que ser firmada em algo, né? Para que eu possa olhar, não estou andando baseado naquilo que eu estou vendo. Estão dizendo aí sobre uma recessão que pode ter nos Estados Unidos. Se a gente se preocupar com isso, acordar e dormir com isso, como é que a nossa alma vai ficar? Angustiada, aflita, vai tirar, vai roubar o nosso sorriso, vai gerar ansiedade, vai gerar problemas de pânico, vai gerar doenças emocionais, gente, mentais. A gente vai parar no hospício, vai ter que tomar remédio. É isso que acontece, é a realidade. Então, a gente precisa da fé e regar a nossa fé todos os dias. Porque a palavra de Deus diz que ela só precisa ser do tamanhozinho de quê? De um grãozinho de mostarda. Você já teve a oportunidade de ver o tamanho do grão de mostarda? O quanto ele é pequeno? É engraçado que um dia na igreja, logo quando eu converti, teve uma pregação sobre isso, e aí o palestrante levou os grãozinhos de mostarda, que eu nunca tinha tido a experiência de ter um, pus o tamanho na minha mão. Gente, é muito pequenininho. E aí eu fui realmente entender, meu Deus, é só isso que eu preciso ter? Então tá fácil. Não é? Mas não é tão fácil quanto a gente pensa na minha vida. Porque é um exercício. Sim. Tem que exercitar a mente. Por isso, junto com isso, lá em Romanos 12, 2, fala que nós devemos entregar ao Senhor o nosso culto racional. Então, você tem que entregar a sua razão a Deus e falar, olha, Deus, eu creio porque eu creio, porque eu creio. E aí a fé vai vindo, entrando no seu coração, que é como a Jesus falou aqui, se tornando um firme fundamento. Como é que você fundamenta alguma coisa? Você tem que ir lá, cavar um buraco bem fundo na terra e começar a fazer o alicerce lá embaixo. Esse prédio só está de pé porque lá embaixo tem uma profundidade muito grande que pode o sustentar. Né? E nós temos que nos fundamentar em Cristo Jesus, porque Ele é a nossa rocha. Ele é a rocha da nossa salvação. E aí, quando a gente se fundamenta nele, a gente começa a se mover na fé. A fé, gente, ela é um negócio impressionante. Por quê? Porque não é visível. Isso. Porque não se toca. Para ela se revelar, você precisa firmar o seu pensamento em Deus. Porque quando ela começa, por exemplo, eu fui curada de um câncer que todos os dias era falado que ia me chegar ao fim. Isso foi em 2004. E aqui estou eu, 2022, para a glória do Senhor, curada. Muitas coisas acontecem na nossa vida, como a Josi falou, por exemplo, imagina se a gente for começar a se preocupar, vai ter uma escassez, vai ter fome, aí vai vir todos esses pensamentos. Sabe o que eu pensei quando a Josi falou sobre isso? Primeira coisa que eu lembrei, Jesus vai me dar uma estratégia igual ele deu para José. A fome veio, mas ele teve a estratégia de como juntar para passar aquele momento e ainda bem só outras pessoas. Aí eu já pensei aqui agora, Senhor, em nome de Jesus, já me dá estratégia aí, porque eu tenho que ter para mim e para os outros. Exatamente. E olha, gente, é tão interessante isso, porque quando eu mudei para os Estados Unidos, eu vim com um problema de saúde, um inchaço nos meus pés.
E esse inchaço, olha, eu já tinha ido em vários médicos no Brasil e não descobri o que que era. Dos inchaços, eu comecei a tomar uma medicação que me veio um monte de espinha. Eu ficava cheia de espinha, aquelas acne bem grande, que quando tirava, assim, ficava aquele buraco. Então, era horrível. Meu rostinho todo empipocado, cabeça, busto, costa. Era terrível. Quem olha assim para mim e fala, nossa, isso não é verdade, porque não vê nem marca nenhuma, não é só maquiagem que está aqui, não, mas não tenho marca nenhuma de espinha, nem no meu corpo também não. Mas o que aconteceu então? Eu tive um encontro com o Senhor quando eu cheguei aqui, porque eu não o conhecia. Em uma dessas vezes, eu tinha dito assim, não vou mais no hospital não, porque não adianta nada, nem no Brasil e aqui também não resolveu, eu continuo com as mesmas coisas. E aí eles detectaram até, chegaram a dizer que eu tinha tuberculose no organismo, né? Porque a tuberculose ela não é só no pulmão, não, ela dá, né, no sangue. Isso. E aí até tomei remédio, gente, para tuberculose. Fiquei doente quando eu comecei a tomar remédio, porque eu não estava com a doença, e eu fiquei doente. Então, depois dessa experiência horrorosa, eu sequei, fiquei um palito, eu encontrei o Senhor e numa noite de oração, eu fiquei livre disso. Eu fui curada desse inchaço no pé e de tudo isso. E Deus me curou naquela noite e ainda me deu uma esteticista, que era uma pastora cheia da unção do Senhor, que fez uma limpeza no meu corpo todo e no meu rosto, e com laser. Tirou todas aquelas manchas. Isso, se você olhar na estética, não acontece uma só vez, você ficar curado disso, não. Então, isso é espiritual. Essa foi uma libertação espiritual que eu tive ali. Então, a minha fé me ajudou, porque eu disse, eu não quero mais ir ali, porque não está resolvendo, eu vou em lugar que eu acho que é a minha solução, e eu tive a prova ali. Amém. Sabe? Então, isso é fé, né? Isso é fé, é agir no sobrenatural e você vê o natural acontecer. Você pode também manifestar a sua fé através da mente, como a Maísa falou, visualizando, porque a Bíblia também nos diz que nós precisamos visualizar as coisas do alto, né? Busca a existência, o que Deus está te dando como esperança. Amém. Vá em frente e siga e alcance. Beleza? Vamos para o outro ingrediente do bolo. A Bíblia também diz que nós devemos ser o sal da terra. O sal, ele traz o sabor, não é? Para o nosso bolo, a gente pode pôr um pouquinho de sal, uma pitada de sal e uma pitada de açúcar para equilibrar o gosto, mas nós precisamos ser o sal, a gente precisa dar sabor à vida das pessoas, né? Quão maravilhoso é isso, né, Marisa? O que você fala disso? Muito maravilhoso. Gente, olha que detalhe interessante. O sal, você tem que usar uma quantidade mínima. Por quê? Porque se você excede do sal, você fica doente. Olha que coisa. Olha como é que é uma linha tênue, onde você tem que ter o equilíbrio. E agora até me fez lembrar de um texto bíblico que está em Tiago, se eu não me engano, não me lembro exatamente agora, mas está em Tiago, é um texto que está lá, que Deus não nos deu espírito de covardia, Deus nos deu espírito de poder, mas com espírito de poder, não é para você se sentir o poderoso e bam, bam, bam. Ele deu de equilíbrio. Estabilidade. Para você manter o equilíbrio. É o salzinho, né, amiga? E junto com tudo isso, sabe o que ele te deu? Primeira receita do bolo, o de amor. Verdade. Entendeu? E até isso, Marisa, a gente precisa falar também, porque às vezes a pessoa dá em excesso, né? Exato. Dar o sal de excesso não é bom, como também o amor não é bom, né? Exato. Como também uma palavra, às vezes você quer aconselhar as pessoas, não, ela não está precisando naquele momento, então fica na tua, não dá, seja prudente. Exato. Né? Em equilíbrio. Não dá sua opinião, entendeu? Isso. Não deu pitaco onde você não foi chamado. É. Outro ingrediente do bolo é ser perseverante. Como nós precisamos da perseverança, não é? No texto bíblico diz assim, mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança, perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança, e a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. É verdade. Olha só que coisa impressionante.
Paulo falou isso aos Coríntios. Por quê? Porque aquele povo era um povo que conhecia a Deus, mas estava se perdendo no meio do caminho. Por quê? Porque não estava tendo equilíbrio do poder. Estava Isso. usando o poder para o seu próprio benefício. E como Jesus falou aqui, o sal, ele vem para dar um sabor. Gente, já comeu uma comida sem sal? É muito sem É graça. ruim. É ruim demais. Pode ser a melhor comida do mundo. Se ela não tiver uma pitadinha de sal, ela é sem graça. Isso. Agora, você bota uma pitadinha de sal no ponto, aquilo fica uma beleza. Gente, eu amo camarão. Aí eu já fico imaginando aquele camarãozinho frito, aquela pitadinha de sal, uma saladinha com salzinho, Uma limãozinho. delícia. Perfeito, gente. Só que tudo tem que ter um equilíbrio. O equilíbrio vem quando nós entendemos que nós não vivemos mais para nós mesmos, mas a vida que nós temos hoje, nós vivemos para glorificar aquele que morreu por nós e veio trazer para nós a manifestação do glorioso amor do Pai que nós temos. Maravilha. Outro ingrediente, ser benigno. Ser benigno é ser bom, né? E essa bondade vem de Deus. Quando a gente pensa em benignidade, a gente está pensando em alto padrão de moral e de força, né? Eu me esforço e eu vivo essa benignidade de Deus. Gálatas fala isso, fala dos frutos do Espírito, que fala bondade, e Salmos também 23:6 fala, sem que a bondade de Deus é a fidelidade, sei que a bondade de Deus e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Então, a benignidade do Senhor nos acompanha e como nós somos criados à semelhança dele, nós temos a benignidade dele em nós também, não é verdade? É verdade, é isso mesmo. Gente, e tudo, a Josi falou no início, eu não sei se ela falou nesse episódio ou no outro, você pode voltar lá para saber, mas ela falou. Gente, nós falamos sobre o seguinte: tudo é uma questão de decisão. Então, a benignidade, eu decido ser uma boa pessoa, ter uma boa índole, ter uma boa, ter bons relacionamentos. Porque às vezes a pessoa pode falar assim: ah, mas você não sabe o que eu vivi. Você também não sabe o que eu vivi. Pelo meu histórico familiar, eu não deveria ser uma pessoa como eu sou. Porque as marcas não foram boas. Porque as situações não me favoreceram nisso. Quando você nasce numa família disfuncional, você tem que aprender desde a sua tenra infância a tomar decisões. Decisões que vão te direcionar no seu futuro. Para misericórdia, eu não me converti criança, gente. Eu conheci Jesus, eu já tinha 20 anos. Só que o dia que eu conheci Jesus, eu continuei buscando conhecer. Eu não parei naquele momento em que eu falei, eu quero ter esse Jesus. Eu falei assim, eu quero ter esse Jesus na minha vida, porque se existe uma oportunidade de ser feliz, se tem uma oportunidade de viver bem, eu quero viver, porque eu sei o que eu não quero para minha vida. Então, a partir daquele momento, eu tomei uma decisão. Só que eu continuo buscando. Por isso que eu levo meu pensamento cativo à obediência a Jesus. Porque quando vem um pensamento ruim, eu sou uma pessoa benigna. E um pensamento ruim não tem a ver comigo. Então eu falo, Senhor, eu faço um filtro. Falo, ei, por que você está assim, minha alma? Por que você está aí toda atribulada dentro de você? Não, espere em Deus. Espere em Deus que você pode louvá-lo. E aí a gente vai para Deus. Gente, se você pegar essa receita de bolo e todas as manhãs, quando você for tomar o seu cafezinho, você desejar comer esse bolinho, a sua vida nunca mais será a mesma. É verdade. Falando de decisões, Marisa, acho que foi no outro episódio que eu falei sobre isso. A sabedoria faz parte desses ingredientes, porque da sabedoria nós tomamos as decisões, né? Nós fazemos as nossas escolhas, e essas escolhas são diárias, como Marisa falou. Eu decido hoje, então, a ser benigno, eu decido ser bom, eu decido ser mal, ou eu decido encher minha mente de preocupações, ou eu decido confiar em Deus, gerando a fé, né? Ser longânimo, ter paciência com o outro, né? Usar o fruto do Espírito na minha vida, ter o meu domínio próprio, tudo isso é decisão. Que a sabedoria já faz parte de nós, gente, porque quando nós reconhecemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós ganhamos de brinde o Espírito Santo de Deus, que faz a habitação em nós. Né? Então, ele é o filtro que a Marisa falou ali, o filtro que a gente precisa para usar diariamente, porque
ó, veio a situação, peraí, Espírito Santo, me ajuda, eu não estou conseguindo, né? As nossas emoções, elas são impactadas através do que é externo, primeiramente. Gerou lá, oh, meu Deus, um susto, eu tomei um susto agora. Claro, você teve uma reação que você não controlou na hora, mas passou o susto, peraí, respira e leva o teu pensamento ao Senhor e começa a orar, e naquele momento começa a mudar algo dentro de você. A sabedoria, a gente pode ler aqui Provérbios 3:13, que diz: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Então, a sabedoria ela é encontrada. Você pode achar. Quando você encontra o Senhor, você encontra a sabedoria junto com você. E aí você só precisa exercitar. E nessas decisões diárias, até para dizer quais os ingredientes que eu vou usar para o bolo, é uma decisão que a gente toma, não é? É verdade. Decisões e escolhas todos os dias, está alinhado a esse equilíbrio de vida. Para uma vida estável, eu preciso ter boas escolhas e ter boas decisões. Até a roupa que a gente vai usar, a gente precisa tomar decisão, né? Com certeza. Tudo que a gente vai fazer. Então, seja sábio. É tão interessante, né, Josi? Porque ainda dentro disso eu fiquei aqui pensando. Às vezes a gente toma um susto inesperado. Por exemplo, eu tenho uma prática, não sei se já aconteceu, né? Geralmente acontece com todo mundo, mas às vezes você está no trânsito dirigindo, e aí você está indo ali naquele caminho tranquilo, e de repente sai alguém que nem um doido de um lugar assim, e te dá aquele susto, quase bate em você. Gente, primeira coisa que eu faço, eu tomo aquele susto assim, eu falo, glória a Deus, Senhor, muito obrigada pelo livramento. Eu tento reconhecer que Deus me livrou. Porque a gente está tão sujeito a tantas coisas, gente. Verdade. Tantas coisas que acontecem repentinamente. Por exemplo, outro dia eu estava na rua, estava na Target, né, numa loja que tem aqui perto da minha casa de conveniência, e aí quando eu saí, assim, aí tinha uma pessoa que eu vi que ela era meio, assim, desequilibrada, vamos dizer assim, né? Então, assim, equilíbrio mental. E aí logo eu percebi. E aí eu estava com as minhas duas pequenas, que eu cuido e tal, e aí as pequenas chamaram a atenção assim por causa do comportamento que a pessoa estava tendo, e aí já ia falar. Aí eu já tipo segurei a mãozinha delas e já desviei para o outro caminho, mas mesmo assim aquela pessoa veio na nossa direção, porque viu que a criança chamou a atenção da criança. E começou a falar aquelas coisas malucas que estava falando. Aí o que eu fiz? Eu parei, respirei, que nem a gente falou. Eu parei, respirei, eu falei assim, não vou até o carro, porque vai que eu entro no carro, estou botando essas meninas no carro, e as pessoas querem entrar dentro do carro, porque a pessoa não tinha equilíbrio. Aí eu parei, olhei para ela, e ela estava falando um monte de coisas, eu olhei firmemente para ela e falei, perguntei se podia ajudar. E aí ela continuou falando, eu falei assim, me desculpa, mas nós vamos ter que ir, porque está muito calor e eu tenho que cuidar das crianças. E aí eu pedi licença, pedi desculpa e segui, firme. Tipo assim, aí ela continuou falando. Aí, quando ela gritou, uma das minhas pequenas olhou para trás. Eu falei, pode vir, não vai acontecer nada. Aí eu olhei para trás e falei assim, que Deus te abençoe. E segui em frente. O que aconteceu? Eu tomei uma atitude, eu me posicionei. Deus me deu sabedoria para lidar com aquela situação, porque eu vi nitidamente que aquela pessoa não tinha equilíbrio mental. Podia Então, se eu acontecer algo mais começo... sério, né? Exato, se eu começo a discutir com ela, ou se eu tomo uma ação brusca, o que ia acontecer? Gerar uma situação mais séria. Isso. Então, a gente precisa ter esse amor, a gente precisa ter essa paz, a gente precisa ter essa benignidade. Por quê? Porque o que aconteceu é o seguinte, o primeiro momento eu fiquei buscando em Deus como eu reagia naquela situação. Aí a bondade de Deus no meu coração me fez olhar com um olhar de amor para aquela pessoa e tomar um posicionamento para fazer ela parar. Sim. E ela parou, né? Isso é muito importante. A gente está conectado, né, Josi? Exatamente. A gente está indo para o finalzinho aqui, nós temos ainda algumas dicas para você. Então fica aí, faz o teu like, deixa teus comentários e compartilha esse vídeo. Não esqueça disso. Eu quero deixar outro ingrediente aqui, é ter fome e sede de justiça. Mateus 5:6 diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Amém. Amém? Então, é necessário ter a justiça de Deus nas nossas vidas, né? Ser uma pessoa justa, uma pessoa verdadeira, uma pessoa honesta, né? É verdade. Faz parte. Gente, justiça de Deus é muito diferente da justiça que a gente conhece. Porque a gente conhece a justiça pela nossa a visão do que nós entendemos como justiça hoje. E eu quero te dizer, a minha filha é advogada
E aí eu converso com ela, a gente conversa sobre essas questões. Muitas vezes nós formamos no nosso pensamento uma visão de justiça como a gente vê hoje no mundo. E aí, por a gente poder observar que algumas coisas estão fugindo daquilo que deveria ser a justiça, o que acontece? As pessoas atribuem a Deus essa justiça. Mas a justiça de Deus não tem nada a ver com a justiça do mundo. Você quer ver uma coisa justa? É quando alguém te fere, te machuca, sabe? Fala contra você, fala mal de você, te magoa e você perdoa. Você perdoa porque você Acabou de é aplicar a justo. justiça de Deus. Exatamente. Você está perdoando porque você é justa. Não é porque aquela pessoa merece, não é porque você está se justificando, não. Você perdoa porque você é justo. O amor de Deus está no seu coração. Você desejou aplicar a benignidade, a fé, a esperança, o amor. Você juntou todo o bolo e falou assim: eu vou aplicar isso agora. Verdade. Isso é Muito bom. justiça, né? Mais um ingrediente aqui para você. Gere temor ao Senhor. O temor do Senhor é diferente do medo, gente. O medo ele faz parte da nossa vida. A gente não pode deixar o medo se exagerar, porque senão a gente também não segue, né? Não enfrenta os desafios que a gente precisa. Mas o temor, o Provérbios 14, 26 fala assim, ó, no temor do Senhor há firme confiança e ele será o refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da morte. Então, quando eu temo ao Senhor, eu estou sabendo que eu não posso fazer aquilo. Eu faço por respeito a Deus, por eu conhecer a Deus, por eu ter um relacionamento a Deus. Por exemplo, para que eu vou me vingar de alguém se eu creio que o Senhor é por mim? Se a justiça do Senhor será feita. Então, o meu temor ao Senhor me diz que eu fico na minha. O que eu puder fazer, às vezes eu até preciso acionar a justiça, sim, dos homens em alguma situação, mas o meu advogado maior é ele, né? O Senhor é o meu advogado. Então, eu vou temer ao Senhor para trazer o equilíbrio para a minha vida. Se eu vou mentir para alguém, nossa, para que eu vou mentir para alguém? Se o meu temor é o Senhor, eu vivo para o Senhor, eu não vou mentir para outra pessoa, porque eu vou enganar essa pessoa se eu mentir, né? Sabe? O temor do Senhor, ele é além daquilo que a gente entende no natural, né, Marisa? O que você fala do temor do Senhor? É interessante, né? Porque, como a Júlia acabou de falar, gente, o que acontece? Nós não estamos falando aqui contra, até estou falando, a minha filha é advogada, nós não estamos falando aqui sobre a justiça, querendo falar contra alguma coisa, nada disso. O que nós estamos querendo deixar claro para você como é a justiça de Deus, e ela não tem nada a ver com a justiça da terra. Porque o que acontece? Porque muitas vezes, quando a gente tem esse pensamento da justiça que nós estamos vendo no nosso dia a dia, nós não conseguimos alcançar a misericórdia do Senhor, o favor do Senhor, para administrar os nossos relacionamentos. E é tão interessante, eu quero, falando sobre isso, ter uma vida estável, gente, está muito relacionado ao que Deus colocou no meu coração, eu quero compartilhar com você, que está lá em Romanos 8:10, que fala assim, ó, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. O que acontece? Quando nós temos um encontro com Jesus... Gente, olha só, a pessoa sem Jesus, talvez você que está nos ouvindo não consiga entender muito bem o que eu estou falando, então vou tentar ser o mais clara possível. Por que a gente fala entrega a sua vida a Jesus? Confia em Jesus. Põe sua esperança em Jesus. Faz de Jesus a sua rocha. A Josi falou, não mente. Fala a verdade, porque Jesus é a verdade. Por que a gente te orienta a isso? Porque Jesus é a fonte de vida. Quando nós não temos esse caminhar com Jesus, de entregar para Ele, de colocar nossa vida nas mãos dele, de nos firmar nele, nós estamos mortos. Por quê? Por causa dos pecados, por causa dos nossos delitos, porque a Bíblia diz que se eu disser que não pequei, irmãos, queridos amigos e irmãos, eu já estou pecando. Porque em algum momento
eu vou cometer um pecado. Mas o que eu estou falando é de você, é como a Josi falou, você pode fazer o bem, mas você escolhe fazer o mal. Lembra que a gente falou da decisão? Você pode fazer o bem, mas você decide fazer o mal. Por exemplo, ela falou assim, por que eu vou mentir se eu sei que isso não é legal? Que eu vou estar enganando aquela pessoa. Então, aí você toma a decisão, não, mas eu vou mentir. Então, se você toma a decisão de mentir, você está consciente de que você está pecando, de que você está errando. Gente, o que é o pecado? O pecado é o afastamento de Deus. A palavra pecado é exatamente isso. É nos afastar de Deus. E o que nós todos desejamos, gente, o que nós todos queremos é nos aproximar de Deus e não nos afastar de Deus. Então, quando a gente fala para você, para que você possa viver essa vida estável, estabilizada em Cristo Jesus, estabilizada na verdade, sendo sal do mundo, sendo luz para a terra, sabe? Imagina, você chega em casa à noite, quando eu chego aqui à noite está tudo fechado, está tudo escuro. Então, a primeira coisa que eu quero é acender a luz. Por quê? Porque a luz vai me permitir caminhar sem me machucar, sem me ferir. Então, andar com Jesus é você andar na luz, é você não se ferir, você não se machucar, você não machucar os outros. É você aprender a viver uma vida saudável. E exatamente isso. E para finalizar aqui, para que a gente entenda também que um dos ingredientes desse bolo, para finalizar o nosso bolo, é ser grato no pouco, naquilo que você tem. Às vezes você ainda não conquistou muito, mas seja no pouco, que no muito ele vai te colocar, né? A palavra de também fala isso, ser fiel no pouco, que no muito ele nos colocará. Então, aquele que é fiel, que não é fiel no pouco, ele também não vai ser fiel quando ele tiver muito. Aquele que é desonesto, né? Ele não vai ter honestidade quando ele tiver muito, sabe? Então, para essa vida estável, a gente precisa também incluir o ingrediente gratidão nas nossas vidas. Tudo isso que a gente deixou aqui para você faz sim com que a gente possa acessar essa vida estável com equilíbrio, fazendo tudo com equilíbrio, gerando esse domínio próprio em nós, porque é possível sim. A gente já tem falado tantos temas aqui que pode que com certeza já te ajudou, mas nesse especificamente nós estamos deixando para você muitas dicas aqui poderosas que nós fazemos na nossa vida. Porque como a gente já falou, ó, se nós somos espírito, alma e corpo, se eu cuido do espírito, a alma vai ter o equilíbrio, eu vou ter a sabedoria de como lidar com isso, eu vou buscar ajuda, eu vou ser humilde, né? Eu vou deixar esse entulho que está na nossa alma sair, ser curada, e eu também vou ajudar o meu físico, sendo responsável no que eu preciso fazer para cada área, tá certo? Então, eu acho que a gente já passou aqui de mais de meia hora. Marisa, tem alguma coisa para a gente finalizar aqui para os nossos queridos? Ai, queridos, aprenda a viver em amor. O amor vai te ensinar tudo. Vai te ensinar tudo que você precisa fazer, tudo que você não deve fazer, tudo que você tem para viver. Viva em amor, porque o amor é Deus. Maravilha, queridos. Então, fica aí nosso bolo para você. Depois você nos conta aqui como que ficou o seu bolo, né? Como tem ficado. Claro que isso não é de uma hora para outra, a gente aprende isso, é um processo, né? Para a gente encontrar essa estabilidade. E eu acredito que você vai encontrar também. Um beijo grande para você, nos vemos até o próximo episódio. Tchau, tchau. Beijo, seja estabilizado em Deus. Tchau, tchau. Tchau.